Olá, sétimo ano, aqui é o professor Júlio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí se cuidando, né? Por enquanto nós vamos dar continuidade ao nosso EAD, nosso ensino à distância, já que no momento a gente ainda tem que ficar isolado, mas se Deus quiser, com a nossa fé em Deus, isso tudo vai passar, logo logo a gente vai estar junto novamente aí. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8, tá? Tá lá na página do livro 151 do livro de vocês, o papel da atmosfera. Vamos dar início aí. O papel da atmosfera. Qual vai ser esse papel aí? A atmosfera ela atua como um escudo, ela nos protege dos raios do sol, não deixa que ele chegue diretamente até a gente, né? Essa atmosfera ela faz o quê? Ela retém o calor, fornece o gás oxigênio e o gás carbônico aos seres vivos. Além disso, ela desempenha outros papéis importantes na manutenção da vida na Terra, né? Ela está associada também a alguns fenômenos naturais que auxiliam na proteção da Terra, como a camada de ozônio e o efeito estufa. Vamos falar um pouquinho da camada de ozônio, né? A camada de ozônio ela é uma frágil camada de gás chamada ozônio, né? Representado pelo elemento químico O3, em volta da Terra. Essa camada ela protege os animais, as plantas e os seres humanos dos raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. No ano de 1982, os cientistas detectaram pela primeira vez uma diminuição de parte do ozônio dessa camada sobre as áreas da Antártica. Aí eram feitas várias medições sucessivas, assim, de anos em anos, verificando que essa camada estava cada vez mais rarefeita, ou seja, essa camada de gás estava cada vez com menos concentração, tinha pouco gás ozônio presente nessa camada essa camada aí, né, da atmosfera. No caso é até a chamada estratosfera, né? Aí os cientistas apontaram que os gases clorofluorcarbonetos, que são compostos de clorofluor e carbono, os chamados CFCs, que são usados em aparelhos de refrigeração, como geladeira, ar-condicionado, e aerossóis, que eram apontados, né, como responsáveis pelo fenômeno de diminuição do gás ozônio na atmosfera. Esses gases aí, que a gente acabou de falar, os clorofluorcarbonetos, quando eles chegam na estratosfera, eles são quebrados pelos raios ultravioletas do Sol, né? Então, eles vão reagir quimicamente e faz com que surjam regiões onde o ozônio é muito baixo. Então, quando esse gás aí que era emitido por refrigeradores, por aerossóis, eles subiam para essa camada aí da estratosfera, eles acabavam causando o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, que está aí representado por essa coloração roxa na imagem aí, tá vendo? Eles causavam esse buraco, que era a diminuição da concentração de ozônio, né? E essa diminuição desse uso de CFCs, do clorofluorcarboneto, já ocorre em várias regiões, vários países. Mas como esses gases ainda são estáveis, né? Eles ainda permanecem na atmosfera por muitos anos, mesmo depois de liberados. Ou seja, por mais que muitos países tenham proibido a emissão desses gases, eles ainda estão presentes ainda aí na atmosfera, né? Com a diminuição desses níveis de ozônio nessa camada da nossa atmosfera, aumenta o risco de câncer de pele. Por quê? Porque uma quantidade de radiação consegue penetrar, atravessar a atmosfera e atingir a nossa superfície terrestre, né? E quando nós temos uma exposição prolongada aos raios ultravioletas aí, pode aumentar a incidência de enfermidades nos olhos, como a catarata, também pode reduzir as nossas defesas imunológicas e dar propensão a problemas na pele, né? Aí a gente entra também num outro ponto, que é o efeito estufa.
né? Graças ao efeito estufa, que a temperatura da Terra é propensa à vida, favorece a vida, né? Porque o efeito estufa, ele faz com que a Terra tenha em média em torno de 15 graus Celsius, ou seja, que seja favorável à vida. Pois sem esse aquecimento que o efeito estufa nos fornece, o planeta seria muito frio, né? O nome efeito estufa ele foi proposto para a gente poder comparar um fenômeno atmosférico que ocorre dentro de uma estufa de vidro de plantação, né? Olha essa imagem que está no vídeo e também tem no livro de vocês lá na página 152, tá? A estufa de vidro ela permite que a radiação solar entre na estufa, mas ela impede que a passagem volte para fora, que essa radiação volte para fora, né? Aí tem um esquema que dá para entender. Ó, a luz do sol penetra, é absorvida pelos seres vivos que estão lá dentro, né? O calor é retido no ambiente e somente parte dele é refletida para fora. Somente a luz vai para fora da estufa. O mesmo acontece aqui nessa outra imagem ambientalmente, que é o nosso efeito estufa. Compare agora o esquema, o que ocorre na atmosfera. Como já vimos, o efeito estufa é natural, benéfico por manter a temperatura da Terra e, em consequência, favorece a sobrevivência dos seres vivos, né? Então, qual é a função do efeito estufa? Favorece a vida, mantém a temperatura na Terra e favorece a vida no planeta, né? Sobrevivência na vida no planeta. Então, o que acontece? A luz solar vai atravessar a atmosfera terrestre, né? Parte dessa energia que o Sol nos fornece é refletida pelas nuvens e pela superfície. Ou seja, ela atravessa, ela fica retida ali nas nuvens e na superfície. E a outra parte desses gases aí da estufa, do nosso efeito estufa, é refletida de volta para a superfície. Ou seja, a luz penetra, é absorvida pelas nuvens, vem para a nossa atmosfera terrestre e parte dessa luz é jogada de volta para a superfície aí, né? É importante a gente saber que o quê? Que o gás carbônico e outros gases permitem a passagem da luz do Sol, né? Mas retém esse calor que é gerado por ela. Então, quem que vai reter parte dessa luz solar? O gás carbônico e outros gases, né? Então, o uso de combustíveis fósseis, queimadas, ações antrópicas, derrubada de floresta, grande quantidade de rebanho, né? Porque outros animais que produzem gases durante sua digestão, porque nós sabemos que os bovinos, as vacas, os bois, eles são animais ruminantes, eles liberam muito gás na hora que eles estão se alimentando. São alguns fatores que aumentam a quantidade de gás na atmosfera. E essa quantidade de gás, ela agrava o efeito estufa, porque aquece mais ainda, esse gás vai aquecendo o ambiente, né? Aí nós chegamos no ponto de poluição do ar. Vamos entender o que é poluição do ar, o que é o nível de poluição. O nível de poluição atmosférica ele vai depender da quantidade de substâncias que são poluentes e que estão presentes no ar. Nós podemos definir como poluente qualquer substância que pode tornar o ar impróprio ou nocivo. O que é isso? Prejudicial à saúde humana, tá? E aos demais seres vivos. Ou até mesmo ser prejudicial para a segurança de algumas atividades normais da comunidade em questão. Aos seres vivos em questão aí, né? Olha aí uma imagem de uma poluição atmosférica aí. Nós também podemos falar de poluição quando ela está relacionada com a desigualdade social, né? Segundo algumas informações da OMS, vários aspectos podem estar correlacionados à desigualdade social, né? O fato de existir a falta de modernidade, ele contribui para a poluição doméstica. Observe essas imagens aí, olha. O fogão a lenha e o fogão elétrico. Lá nas áreas onde utilizam o fogão a lenha, eles vão emitir a fumaça
Então, esse fogo da combustão que vai gerar fumaça vai subir para a atmosfera, vai contribuir para alguma forma de aquecimento, né? A lamparina querosene libera gás do mesmo jeito. E a lâmpada de LED não libera gás, né? Está retido ali, né? Então, não vai subir tanto para a atmosfera, não vai superaquecer, não vai ajudar no superaquecimento aí, que vai ser um ponto que nós vamos falar mais adiante de aquecimento global. Mas vamos dar continuidade. Gases poluentes. Quando a gente fala que esses gases sobem e superaquecem a Terra, aí vamos entender como que eles são classificados. São dois tipos. Os poluentes primários, que são aqueles que são liberados diretamente por uma fonte de emissão. Exemplo, compostos à base de enxofre liberados em uma usina que utiliza carvão. Ou seja, eles são lançados diretamente no ambiente. E temos os secundários, que são aqueles que se formam na atmosfera, né? Como resultado de reação química de poluentes primários ou componentes naturais do ar. Exemplo, o ácido sulfúrico na chuva ácida, que nós vamos ver aí mais adiante, né? Então, eles podem ser poluentes primários e poluentes secundários. Nós temos também um fenômeno chamado de inversão térmica. Vamos entender um pouquinho o que é a inversão térmica. Olha essa imagem aí, tá? Ó, em um fluxo normal, o ar quente sobe e vai se tornando frio. Na inversão térmica, o ar quente se sobressai, ele vai tampar, cria como se fosse uma tampa de uma panela ali sobre o ar frio. Então, vamos entender o que acontece aí, né? A inversão térmica ela dificulta a dispersão do ar poluído. Em condições normais, né, o ar próximo da superfície ele é mais quente do que as camadas mais altas. E a sua tendência sempre vai ser subir, né? Emitiu aquele gás ali, então a camada mais próxima da superfície da Terra é quente. Então, esse ar quente, a tendência dele é ir subir e se tornando mais frio, né? Em seu lugar, entra o ar frio, que vai descer para as camadas superiores. Durante o processo de inversão térmica, uma camada de ar quente vai sempre se sobrepor a uma camada de ar frio, ou seja, ela fica em cima da camada de ar frio, formando essa espécie de tampa aí que eu acabei de falar. Então, ela impede que a subida do ar aconteça, né? Aí vem uma definição aí, olha para o vídeo. A inversão térmica é um fenômeno que vai dificultar a dispersão do poluente gerado nos centros urbanos, né? Ela vai ser uma consequência do rápido aquecimento e do resfriamento da superfície, podendo ocorrer naturalmente ou ser causada de maneira em que a cidade seja estruturada. Ela também é o que causa aquela névoa, que a gente sempre vê, aquela neblina que sempre acontece, é porque a camada de ar quente está tampando esse ar frio ali, não está deixando o ar frio subir. Aí causa aquela neblina, aquela névoa. Por isso que de manhã sempre está aquele friozinho. Porque aquela neblina não conseguiu subir. Nós temos também a chuva ácida. Vamos entender o que é a chuva ácida. Olha para a imagem. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que vai acontecer especialmente em países com um alto nível de industrialização. Por quê? Porque a chuva ácida ela é a precipitação. Nós já aprendemos que precipitação significa quando chove, né? É quando cai o estado líquido da água nas regiões da atmosfera. Com elevada acidez, ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos com dióxido de enxofre. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também pode provocar danos à saúde dos seres vivos, né? A chuva ácida também pode ter origem natural ou antrópica, né? Antrópica quando é causada pelo homem. Mas primeiro vamos entender o que é a chuva ácida, né? Olha para essa imagem do vídeo e olha essas fábricas aí. Essas fábricas estão liberando gases poluentes para a atmosfera, certo?
esses gases vão ficar retidos lá na atmosfera, correto? E quando acontecer a chuva, quando precipitar, a água que estão retida nessas nuvens, elas vão carregar esses gases que estão presos na atmosfera, que são totalmente poluentes. E essa chuva vai ter uma certa acidez, certo? Vai carregar esse gás, porque esse gás estava presente na atmosfera, ele vai descer em forma de chuva, né? Isso também pode acontecer de forma natural, né? Que são em forma dos vulcões. Os vulcões, eles liberam aqueles gases e vão ficar retidos na atmosfera, e quando chove acontece a mesma coisa. Vai carregar aquele material lá e vai causar, aquele material daquele gás e vai causar a chuva ácida, né? Os contribuintes antrópicos da chuva ácida, ou seja, causado pelo homem, está relacionado com grande concentração de indústria e veículos, né? Que vai causar queima de combustível para geração de energia, vai lançar esses gases na atmosfera e vai gerar a chuva ácida aí. A chuva ácida ela tem diversos efeitos aí. Vamos falar alguns para se ter uma ideia. O solo pode se tornar acidificado, o solo vai ficar muito ácido, que pode prejudicar plantações. Pode acontecer a contaminação do solo, né? E pode provocar também a contaminação de água. Pode acontecer de provocar perda de biodiversidade aquática, porque a água vai estar contaminada. A vegetação também pode ser prejudicada, pode prejudicar o desenvolvimento dela, causando lentidão no seu crescimento. Pode provocar o rompimento de superfície de folhas das árvores, as folhas podem cair, causando empobrecimento nutricional. Olha a imagem aí, ó. Pode causar com que as plantas se tornem mais fáceis de pegar pragas e doenças. O crescimento da raiz vai ser lento, né? Vai prejudicar o transporte de nutrientes. Dependendo da concentração do ácido que essa chuva carrega, ela pode causar também problemas para os seres humanos, né? Isso acontece porque o acúmulo de dióxido de enxofre no organismo, né? Se a chuva carregou muito dióxido de enxofre, se a pessoa pegou aquele dióxido de enxofre durante essa chuva, pode provocar o desenvolvimento de doenças respiratórias, correto? E pode provocar também estragos em cidades, como corroer prédios, destruir movimentos, estátuas, como essa aí da imagem, e algumas obras civis. Então chegamos ao aquecimento global. Vamos entender o que é o aquecimento global. O aquecimento global ele é o processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos, né? Ele é o acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Ele vai bloquear o calor emitido pelo Sol e prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra, ou seja, superaquece o planeta. Então, ele é um aumento aí de temperatura da Terra, olha a imagem aí, né, ilustrativa, ou seja, ele é o agravamento do efeito estufa, ele superaquece o planeta aí. Assim, o aquecimento global é um processo que decorre da intensificação do efeito estufa, como eu acabei de falar aí agora. Efeitos que esse aquecimento global pode trazer. Degelo das calotas polares, né? As calotas polares são aquelas regiões dos polos, né? Que são congeladas. Pode acontecer o derretimento. Com esse derretimento, vai ter elevação dos níveis dos oceanos, né? Aumento das temperaturas terrestres. Com esse aumento de temperatura, maior período de secas. E com esse período de seca, menor disponibilidade de água no planeta. E também, com essa menor disponibilidade de água no planeta, redução de oferta de recursos naturais. E a gente sabe que quando superaquece o planeta, que nós vimos aí até, se vocês prestaram atenção, quando falaram da nuvem de gafanhotos, tudo isso, tem correlação com o superaquecimento, com o aquecimento global.
Porque à medida com que o planeta se aquece, alguns insetos eles estão propensos, eles ficam mais fáceis, favoráveis para a sua reprodução. Então, eles se proliferam. O que é proliferação? Um aumento. Então, um aumento no número de insetos aí, correto? Galera, esse é o conteúdo do capítulo 8 do livro de vocês. Vou mandar exercício sobre esse capítulo. Vai ter trabalho também. Se tiverem alguma dúvida sobre esse conteúdo, pode comentar no vídeo aí, que o professor vai responder, tá? Eu respondo aí para vocês. No mais, é isso. Um abraço, estudem bastante e vamos em frente.